Enough respect. Respect, man. Vamos falar de Jamaica hoje, sem começar com um cumprimento, uma saudação, né? Máximo respeito. Isso vem muito dos Rastafarians. O primeiro detalhe que eu queria falar da Jamaica é o seguinte: olha, você que está me vendo, e aqui, ó, entra no canal do YouTube, avisa todo mundo, a Jamaica não é um país Rastafarian. Não imagine que a população da Jamaica seja a maioria de Rastafarians. 2% só da população são Rastafarians. Ah, mas a maioria deles usa aqueles dreadlocks, né? Tá certo, isso é uma característica dos Rastafarians que não cortam o cabelo. Mas o jamaicano usa porque é legal, pô. Tem muita gente no mundo todo que usa e que não é Rastafarian. O Rastafarian não come carne, o Rastafarian ele não bebe, ele não come nada com produtos químicos, ele é um cara extremamente da natureza e é um cara também que tem na marihuana, na maconha, né? Ele tem essa ligação. Ele acha que no livro de Apocalipse tem uma árvore, que essa árvore é de maconha e a ligação entre ele e Deus. E aí ele acha que ele está se conectando com Deus. É uma forma digital dele de se conectar, né? Ele fuma e acha que está conectado. Muita gente acaba fumando, mas não são Rastafari. Vou dar um outro segredo para você. Na Jamaica, o número de igrejas evangélicas por metro quadrado era, até a época que eu estava lá no ano de 2000, maior per capita metro quadrado de igrejas evangélicas no mundo é a Jamaica. Então, eu arrisco a dizer que a maioria da população é evangélica lá na Jamaica. Estranho, né? Isso. Você deve estar perguntando também como é que pode aparecer o Usain Bolt, né? Como é que um Bolt aparece? Eu vou dizer para você que eles têm uma política de esporte lá muito interessante para o atletismo e os outros esportes também. Mas o atletismo, o DNA deles, a genética deles, acaba estourando aí. Tudo que é velocidade, 100, 200 metros, barreira, tudo com eles, né? Por quê? Porque eles têm uma política que tudo é feito nas escolas. O campeonato de escolas lá, que é do primeiro grau, que é do segundo grau, é fortíssimo. E o atletismo é uma briga impressionante. Eu pude ir ao Estádio Nacional com a equipe de futebol para fazer um treinamento e ter que esperar mais 2 horas, porque tinham mais de 4.000 crianças entre 3 anos, pasmem, 3 anos até 18 anos competindo lá. Todos os tipos de competições que você possa imaginar. Então é uma coisa que o governo investe nisso e os resultados estão ali. A Jamaica, com o número de medalhas de ouro que ela tem só no atletismo, qual é o outro esporte que a Jamaica disputa e ganha medalha? Nenhum outro, a não ser o futebol. E em 98, a Copa do Mundo, não tem outro esporte que se notabilize lá na Jamaica. É o atletismo hoje, na minha época era o futebol, hoje é o atletismo, o esporte número 1 do país. Mas porque na escola, nós brasileiros, se quisermos nos tornar uma potência olímpica em todos os esportes, aí não seria só no atletismo, todos temos que ter uma política de governo voltada para os esportes. Nós temos que ressuscitar os JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, que já foram muito fortes. Nós temos que ressuscitar os Jogos Universitários Brasileiros, JUBs, que já foram muito fortes também. Fazendo com que ele lá no jardim de infância, ele tenha a sua coordenação geral trabalhada e que ele pratique todos os esportes de forma mais lúdica possível, que ele jogue handebol, voleibol, futebol, que ele corra, que ele salte, que ele pule, que ele role, que ele nade, que ele faça todos os esportes lá no jardim da infância. Depois, no primeiro grau, ele comece a se especializar um pouco mais e aí, quando chegar no final do primeiro grau e no segundo grau, ele já esteja especializado. Ele já sabe se ele vai ser um ginasta, se ele vai ser um atleta de corrida, se ele vai ser um jogador de voleibol, de basquetebol, de handebol, se ele vai nadar ou se ele vai jogar futebol. O grande problema é que nós não temos essa especialização lá embaixo. Nós começamos já com a criança ou jogando futebol ou jogando voleibol. E isso nós perdemos um momento mágico que é a coordenação geral. E essa coordenação geral vem dele experimentar todos os esportes, depois então ver onde ele tem aptidão.
a Jamaica, com 2.500.000 habitantes, pode ser um exemplo, né? Para não falarmos em Estados Unidos e outros lugares que já fazem isso com excelência. Vamos pensar nisso. Vamos ser um pouquinho de Jamaica do que ela é no atletismo em todos os esportes no Brasil. Um abraço e não esquece aqui embaixo, entra lá no canal do YouTube, vamos continuar conversando. Um grande abraço.